Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz de Jesus a todos. Como já foi falado aqui, acho que semana passada o pastor Ademir explicou, os nossos pastores eles estão em férias, tanto o nosso pastor Léo como o nosso pastor Everânio, e por conta disso eles montaram aqui uma escala de pregações. Semana passada o pastor Ademir esteve pregando e a partir dessa semana até o final do mês nós teremos os nossos presbíteros aqui pregando, começando por mim. E hoje eu gostaria de ler um texto que está no livro de Jonas. Se você puder abrir a sua Bíblia, por favor, neste livro. Hoje a pregação vai ser sobre o livro de Jonas. Sei que não é um livro muito fácil de ser encontrado, então vou ter um pouco de paciência com os irmãos. Ele fica ali entre Obadias e Miqueias. Não ajuda muita coisa, né? Fica na mesma, mas eu espero que os irmãos encontrarem. É um livro que a gente tem um pouco de dificuldade mesmo. Eu terei paciência com os irmãos. Nós vamos ler o primeiro capítulo do livro de Jonas. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos e depois nós leremos o capítulo 2 inteiro. Então, Jonas, capítulo de número 1, faremos a leitura dos 3 primeiros versículos e logo após nós leremos o capítulo 2 inteiro. O barulho das folhas parou, então acho que todos encontraram. Vamos fazer essa leitura. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 1, versículo 1. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, Tarsis, e tendo descido para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Capítulo 2. A oração de Jonas no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo eu gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vamos fazer uma oração? Deus bendito, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem sido fiel conosco aqui na igreja, o Senhor tem falado conosco através da palavra, e eu creio que hoje, nessa noite, nesse momento, não vai ser diferente. Não porque eu estou aqui, não porque por causa das pessoas que estão aqui reunidas, mas por causa do seu zelo com a sua palavra. E nesse momento nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a interpretarmos esse texto da forma correta, porque então, fazendo assim, nós sabemos que o Senhor mesmo falará conosco nesse lugar, Pai. Nos conduz nesse momento, abençoa o seu povo e fala conosco, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu olho para o livro de Jonas, eu penso que a forma como nós lidamos com o livro de Jonas, ela, às vezes, é uma forma que a gente desmerece um pouco o livro de Jonas. Por que eu digo isso? Porque às vezes parece que o livro de Jonas, para nós, ele é simplesmente um livro que nós estudamos quando éramos criança, em uma escola da EBD, para as crianças, porque é um livro que fala muito sobre obediência, as consequências da desobediência e tudo mais, mas parece que o livro de Jonas é isso. É um livro que a gente estudou quando a gente era criança e que não tem um estudo, não tem um ensinamento para nós depois que nós nos tornamos adultos. Às vezes, sabe, o que eu acho que a forma como eu acho que a gente trata o livro de Jonas é quase como se o livro de Jonas fosse uma fábula.
Os irmãos devem se lembrar das fábulas que a gente ouvia quando era criança, da fábula da raposa e das uvas, da fábula da lebre e da tartaruga, enfim, fábulas que a gente ouvia, e às vezes a gente quase parece tratar o livro de Jonas como se ele fosse uma fábula, né? Uma história ali que tem um elemento meio diferente, né? Animais falando, no caso de Jonas tem ele sendo engolido por um grande peixe, e a gente parece que trata o livro de Jonas dessa maneira, né? Eu digo a gente querendo o chamado Deuses Falsos, do Timothy Keller, onde ele guarda um capítulo, ele fala sobre idolatria nesse livro, né? E é por isso que eu queria falar sobre idolatria hoje, a pregação vai se basear nesse capítulo do livro. E o Timothy Keller, ele traz ali alguns ensinamentos sobre o livro de Jonas e sobre a questão da idolatria, e ele traz justamente essa provocação. Ele diz assim, olha, o livro de Jonas a gente reduz ele a algumas coisas assim, e a gente às vezes até apequena o livro de Jonas, né? Então, a primeira coisa que eu queria tratar junto com os irmãos hoje aqui nessa noite é justamente sobre isso. O livro de Jonas, ele não é uma fábula, ele é uma história real, com personagens reais. Jonas é um homem real que existiu e que tudo aquilo que acontece no livro de Jonas é a verdade da palavra de Deus para nós. Tendo isso em mente, sabendo que Jonas é um homem que verdadeiramente existiu, que ele fez o que ele fez, eu queria... Porque o que Jonas faz é muito terrível, né? A fuga dele, a desobediência dele. Eu queria, de alguma maneira, tentar aqui com os irmãos fazer um exercício para tentar entender o que motivou Jonas a fazer aquilo que ele fez. Veja, eu não quero aqui tentar buscar uma desculpa para o pecado de Jonas. Não é isso. Tentar buscar uma justificativa para o pecado de Jonas. Não é isso. Quem busca justificativas para os seus pecados é o diabo, é Satanás. Não é isso que nós queremos fazer aqui. Mas eu quero tentar entender aqui junto com os irmãos o que motivou Jonas a fazer aquilo que ele fez, o que motivou Jonas a tomar essa atitude, a fugir de Deus, a pegar um barco para Tarsis e tudo mais. E para isso eu queria ler um outro texto com os irmãos da Escritura, que está lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 14, se você puder abrir a sua Bíblia, por favor. 2 Reis, capítulo 14, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. E reinou 41 anos. Ele fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Ele restabeleceu os limites de Israel desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Efer. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Esse Jonas que a gente vê aqui pregando durante o reinado de Jeroboão é o mesmo Jonas do livro que nós estamos estudando aqui. Então, o contexto em que Jonas vivia era mais ou menos assim. No Antigo Testamento, na Antiguidade, não existia um tratado internacional que garantia a soberania dos povos sobre seu território. Não existia um respeito ao território alheio, um tratado, alguma coisa assim, não. Você era soberano sobre o seu estado, sobre o seu país, sobre a sua cidade, na medida em que você era forte o suficiente para defender aquele território. Então, se você um belo dia, um inimigo seu acordasse e dissesse assim, olha, eu vou invadir Israel e eu vou tomar parte daquela nação, se os seus inimigos conseguissem construir um exército forte o suficiente para fazer aquilo, ele ia fazer, né? Então, eu digo isso por causa da questão de Jeroboão, né, que ele retoma parte do território. Então, na antiguidade, isso era algo muito comum, era algo que acontecia sempre, né? Algumas Bíblias, inclusive, elas têm atrás, assim, né, como material de apoio, o mapa de Israel durante o reinado de alguns reis. Então, você vai ver, por exemplo, que o reinado de Salomão, o mapa geográfico ali de Israel durante o reinado de Salomão, é diferente, por exemplo, do mapa de Davi. Por quê? Porque Salomão ele expande os limites de Israel de forma muito grande, assim, né? O reinado de Salomão, geograficamente falando, é muito maior do que o reino de Davi. Então, isso era algo muito comum que acontecia na antiguidade. A questão é que, para Israel, com o povo de Israel, existia algo que era diferente,
porque isso estava intimamente ligado com a bênção e com a maldição ou com a punição de Deus sobre o povo de Israel. Quando Deus queria abençoar o povo de Israel, quando Deus queria fazer com que eles prosperassem, Deus fazia com que o povo triunfasse militarmente, que eles expandissem as suas fronteiras, que eles crescessem de forma geográfica. E o outro lado também é verdade. Quando Deus queria punir o povo, quando Deus queria amaldiçoar o povo, ele fazia com que o povo sofresse, ele fazia com que o povo penasse, ele fazia com que as fronteiras de Israel fossem diminuindo e que eles fossem invadidos por outros povos e tudo mais. Isso tanto é verdade porque quando a gente lê os livros dos profetas, especialmente os profetas menores, a gente vê que Deus usa muitas vezes os povos ao redor de Israel como instrumento da sua justiça. Deus convoca, por exemplo, os próprios assírios foram em algum momento instrumento da justiça de Deus para punir o povo de Israel. O próprio cativeiro babilônico, quando ele ocorre, é um instrumento divino de punição, onde Deus pune o povo de Israel por causa da sua desobediência. Então, esse crescimento geográfico, né, o crescimento ou diminuição geográfica, estava muito ligado com a bênção de Deus ao povo de Israel. Para a gente fazer um paralelo aqui com a nossa história hoje em dia, mais ou menos o Paraná hoje, né, mas ele faz fronteira com a Argentina e com o Paraguai, eu acho. Né? Imagine, por exemplo, que na Argentina, lá, os argentinos tomassem até metade ali do Paraná e falassem, não, a partir de agora esse território é nosso, ele faz parte do nosso país, a gente vai estabelecer uma fronteira aqui. Ou imaginem, por exemplo, o contrário, né? Que a gente chegasse até na Argentina ali, tomasse parte do território, cercasse parte do território deles e dissesse, olha, a partir de hoje esse território é nosso. Então, era mais ou menos essa a dinâmica que estava acontecendo aqui no livro de Jonas. Então, o período em que Jonas profetiza é um período de expansão militar. Essa retomada que Jeroboão faz é justamente isso. Ele cria um exército forte para o povo de Israel e ele começa a restabelecer os limites. Israel tinha perdido território para outros povos e Jeroboão faz esse exercício de retomar o território. E só mais um adendo aqui, né, é que às vezes a gente pode pensar que era algo simples, né? Não, era só mudar o nome do passaporte ali, né? Se não estava Israel, você colocava um outro nome. E não era assim a dinâmica era muito pior, né? Porque as invasões que aconteciam, os invasores que chegavam em Israel, que cercavam o povo, eles diziam assim, agora vocês fazem parte do nosso povo, então vocês vão adorar os nossos deuses, vocês vão aderir à nossa cultura, vocês vão ter os seus nomes mudados. Foi isso que aconteceu com Daniel, com seus amigos, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Azarias, Ananias. Eles têm os seus nomes trocados, eles passam a comer da comida da Babilônia, eles passam a viver a cultura da Babilônia. Então, era essa dinâmica que Jonas vivenciava ali no tempo dele. Então, essa é uma parte, guarde essa informação, a gente já vai retornar para ela. Do outro lado, a gente tem um outro personagem também aqui importante no livro de Jonas, que são os assírios, né? Nínive, essa cidade que Deus manda Jonas pregar. Nínive é a capital do Império Assírio, capital da Assíria. O Império Assírio, na época do tempo de Israel, especificamente nesse tempo aqui, era o maior império que existia. E se você já estudou sobre o Império Assírio em algum momento da sua vida, ou se você fizer uma pesquisa rápida aí no seu celular, eu tenho certeza que a característica que mais se destaca no Império Assírio é a sua violência, é a sua crueldade. Eu garanto para você que se você fizer uma pesquisa no seu celular, digitar Império Assírio, o que vai aparecer era um povo conhecido pela sua crueldade. Eles eram maus, eles eram impiedosos, eles não tinham misericórdia dos seus inimigos. Então, o contexto que eu tentei construir aqui, que eu quero que os irmãos tenham em mente, justamente é esse contexto. De um lado, nós temos Jeroboão II, um rei de Israel, que tem uma política expansionista, uma política de reconstrução de Israel. Ele forma um exército muito forte e ele começa a restabelecer os limites de Israel. Isso debaixo da pregação de Jonas, com a anuência de Jonas como sendo o profeta de Israel. Do outro lado, a gente tem um povo ímpio, um povo cruel, um povo impiedoso, pessoas que matavam os seus inimigos, e a gente vai ver que Israel sempre está ali sendo ameaçado pela Assíria. A Assíria é um perigo constante para o povo de Israel. Então, esse é o contexto que a gente tem. Israel de um lado, Jeroboão e seu crescimento geográfico, e os assírios, os ninivitas, um povo cruel, do outro lado. E veja, né, como às vezes as coisas de Deus elas parecem que não fazem muito sentido para a gente. Né? Deus chega para Jonas e ele fala assim, Jonas, é para esse povo que eu quero que você pregue a minha palavra agora. Eu vou demonstrar misericórdia a esse povo. Eu vou oferecer uma oportunidade de salvação para esse povo.
Talvez você olhe aqui e você pense assim, nossa, Augusto, então agora eu concordo com Jonas. Agora eu acho que a atitude de Jonas foi uma atitude correta. Meu irmão, não é isso que a gente quer fazer, né? Como eu falei no começo, quem busca justificativas para os seus pecados é o diabo. Não é isso que nós queremos fazer aqui, né? Eu quero, de alguma forma, tentar entender a mente de Jonas, ver o que havia levado ele a tomar esse tipo de atitude. E aqui eu já queria fazer o link justamente com o tema da mensagem, que é a idolatria de Jonas, né? Jonas, ele era um nacionalista. Ele era um patriota. E veja, não é de nenhuma forma pecado ser patriota. Pecado ser nacionalista. Não é. Inclusive, para o israelita, não era pecado, como era o natural. A gente naturalmente espera-se que um israelita, principalmente da época de Jonas e tudo mais, fosse nacionalista, porque Israel era o povo de Deus. Era o povo escolhido por Deus, o povo separado por Deus para abençoar as demais nações, e realmente era o povo separado por Deus. Então, ser um nacionalista não era errado. Pelo contrário, era o que se esperava de um judeu, de um hebreu, de um israelita daquele tempo. O que acontece é que Jonas, ele coloca essas coisas, ele colocou o seu nacionalismo em um nível tal que aquilo se tornou um ídolo para ele. E é aqui que nós falamos sobre a idolatria de Jonas. Talvez você olhe para mim e fale, não, Augusto, isso aí que você está falando é loucura. Né? Você está fora da casinha, você precisa retornar. Mas né, o que é um ídolo? O ídolo é uma estátua que a gente coloca ali. E Jonas, ele não tinha construído uma estátua para Israel. Ele não tinha um poste ídolo de Israel na sua casa. Ele não queimava incenso para a bandeira de Israel, não. Mas o ídolo que Jonas tinha construído era um ídolo dentro da sua cabeça. Era um ídolo dentro do seu coração. Ele colocou o seu amor pelo povo de Israel de uma forma tão grande, tão exagerada, que ultrapassou o limite do aceitável e fez com que ele tomasse essa atitude e com que ele desobedecesse a Deus. Então, a desobediência de Jonas é uma consequência de um pecado que vem antes, que é justamente a sua idolatria, a forma como ele tinha colocado o seu ídolo, que era o povo de Israel. E então é sobre isso que eu gostaria de trabalhar com os irmãos hoje aqui nessa noite, e para isso eu gostaria de trabalhar em 3 pontos aqui junto com os irmãos. O primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com os irmãos aqui é que a idolatria sempre nos levará à desobediência. O livro de Jonas ele é um livro que claramente nos fala sobre obediência. Esse é o tema central, o tema claro ali do livro de Jonas. O livro de Jonas é um livro sobre obediência. Por quê? Porque a gente vê que todo mundo obedece a Deus no livro de Jonas. Todo mundo. Os marinheiros obedecem a Deus porque eles jogam Jonas do mar quando ele fala, olha, eu estou desobedecendo a Deus. O grande peixe obedece a Deus porque ele engole Jonas quando Deus manda e ele devolve Jonas para a terra quando Deus manda. Os ninivitas obedecem a Deus. Os ímpios aqui da passagem, o povo terrível, eles obedecem a Deus, porque eles ouvem a pregação de Jonas e eles se arrependem e eles creem no Senhor, eles obedecem a Deus. Até mesmo o verme, do último capítulo lá de Jonas, quando Deus faz crescer uma árvore, né? Depois ele fala para o verme, vai lá e come aquela árvore. Até mesmo o verme do último capítulo obedece a Deus. Ou seja, todos os personagens aqui do livro de Jonas obedecem a Deus, menos um. Jonas, o homem de Deus, o profeta, aquele que deveria ser o exemplo. Quando a gente lê os livros dos profetas do Antigo Testamento, né, uma coisa que chama muita atenção é que eles geralmente são perseguidos, é que eles geralmente são... Né, Jeremias, por exemplo, é um profeta que é muito perseguido, ele enfim, quase morto ali pelo povo de Israel por causa das suas profecias. No livro de Jonas a gente tem o contrário. O povo, que era o povo da impiedade, os ímpios, aqueles que mereciam a morte, os cruéis, são aqueles que se arrependem, aqueles que ouvem a palavra de Deus. E o que o nosso profeta, o nosso homem de Deus, aquele que profetizava a palavra do Senhor, é o que desobedece a Deus. Uma coisa que eu acho muito interessante, uma coisa que me chama muito a atenção é a escolha de Jonas de ir para Tarsis. Né? Porque quando a gente olha para o mapa mundi daquela época e a gente vê as duas cidades, a gente vê Tarsis, para onde Jonas quer ir, a gente vê Nínive, para onde ele deveria ir. Meus irmãos, são coisas assim, é uma aqui e a outra ali. Por que essa escolha me chama muita atenção? Porque Jonas poderia simplesmente ter ficado em Israel. Ele não precisava necessariamente ter ido para Tarsis, como ele vai. Ele poderia ter ficado para ir em Israel. Mas não, ele toma uma escolha de ir para Tarsis. Né? Imagine, por exemplo, que eu chegue hoje para o Cardão e eu diga assim, Cardão, eu não gosto muito de cadeiras aqui em cima do púlpito. Será que você poderia tirar essas cadeiras, por favor?
O Carlos pode chegar e falar, ele pode pegar e tirar as cadeiras, né? Ou ele pode falar, não vou tirar as cadeiras. Ou existe ainda outra coisa que ele pode fazer. Ele pode pegar uma cadeira e colocar aqui em cima do púlpito. Falar, você não gosta de cadeira? Então eu vou pegar e vou colocar mais uma cadeira aqui em cima do púlpito. É justamente isso que Jonas está fazendo. Quem tem filho pequeno, quem tem criança pequena, sabe o que é isso, né? Isso se chama birra. Jonas está fazendo uma birra ali para Deus. Quando Deus chega para Jonas, porque eu tenho para mim que, eu não quero forçar o texto aqui a nada, né? Mas eu tenho para mim que se Deus chegasse para Jonas e falasse assim, Jonas, vá lá e profetiza que amanhã vai cair uma chuva de fogo e vai destruir Nínive. Jonas, ele falaria, nossa, para hoje, Deus. Eu vou, não precisa nem ser amanhã, vou hoje mesmo. Eu tenho para mim que Jonas faria isso, né? Mas quando Deus chega e clama para ele, a gente vê isso depois, né? Ele fala, quando o povo se arrepende, ele fala justamente isso, né? Ele fala, Deus, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo. Né? Mas quando Deus chega para Jonas e Deus fala, Jonas, eu quero que você vá lá pregar para o povo, e ele rejeita, é como, mais ou menos a cabeça de Jonas está entrando em parafuso ali. Porque ele tinha crescido, ouvido, falando, seus pais falando que o povo de Israel era o povo de Deus. Ele observava Jeroboão com a sua política expansionista, ele ficava muito feliz com aquilo, porque o povo de Israel estava restabelecendo os seus limites geográficos, estava conquistando o território, retomando o território que antes era seu por direito, que eles haviam perdido. E num belo dia, Deus chega para ele e fala assim, Jonas, sabe o principal inimigo de vocês? Eu quero que você vá pregar para eles. Então aqui fica muito claro para mim o ídolo de Jonas, como Jonas tratava a nação de Israel como um ídolo, como ele olhava para isso e colocava isso em um nível de idolatria. A gente vai falar sobre isso mais para frente, né? Mas é justamente essa diferença entre amor e idolatria, eu acho que é uma questão de intensidade. Jonas colocou muita intensidade nisso. E aí quando Deus chega e mostra qual era a verdadeira vontade dele, Jonas não consegue aceitar. Jonas não consegue conceber. E Deus aqui está enviando Jonas para uma missão suicida. Porque Jonas ele tinha duas opções. Nós sabemos o que aconteceu, né? Porque a gente já leu o livro. Mas Jonas ele tinha duas opções. Ou ele iria e pregaria a esse povo e o povo não se converteria. E o que ia acontecer? Jonas ia ser morto da forma mais cruel e terrível possível. Ou ele pregaria, o povo se converteria, que foi o que aconteceu, e não era o que Jonas queria. Então, dentro do seu olhar, dentro da sua própria percepção, né? Jonas ele está indo para uma missão suicida, uma missão onde, independentemente daquilo que acontecesse, para ele, não tinha sucesso, não existiria sucesso na missão dele. Então, o ponto da mensagem, né, o primeiro ponto é justamente esse. A idolatria sempre vai nos conduzir à desobediência. O ídolo sempre vai nos conduzir à desobediência. Quando a vontade de Deus e a vontade do nosso ídolo for confrontada, isso vai nos conduzir à desobediência. Esse é o primeiro ponto da mensagem. O segundo ponto, e eu acho que aqui talvez seja o principal ponto da mensagem, é que coisas boas também podem se tornar ídolos. Coisas boas também podem se tornar ídolos. O amor a Israel, aqui eu quero abrir um parênteses, né? Quando eu falo Israel, eu não me refiro de nenhuma forma à nação atual de Israel, aquela organização política que existe lá na região da Palestina e tudo mais. Não estou me referindo a isso. Estou me referindo a Israel aqui do Antigo Testamento, o povo de Deus, a nação de Deus, o povo eleito por Deus. Então, voltando aqui, né? Quando a gente fala sobre nacionalismo, sobre patriotismo, sobre amar Israel, aqui no contexto de Jonas, era algo ruim isso? Não, de forma nenhuma. Como eu falei, né? Jonas, muito provavelmente, ele foi ensinado, ele ouviu desde criança histórias sobre os seus antepassados. Abraão, Isaac, ele provavelmente ouviu sobre a fuga do Egito, sobre a abertura do Mar Vermelho, sobre como aquele povo havia conquistado a terra onde eles estavam, porque Deus havia dado aquela terra para eles. Jonas provavelmente ouvia isso, e era natural que um hebreu, era natural que um israelita, que um judeu se orgulhasse do seu povo. Era até esperado, né? O esperado não era o contrário, mas o esperado era que um israelita, um bom judeu, ele se orgulharia, ele teria orgulho da sua nação. O que acontece é justamente o que eu falei da questão da intensidade, né? Jonas ele colocou tanta intensidade nesse amor, ele pegou uma coisa que em essência não era ruim, pelo contrário, era uma coisa boa, uma coisa louvável, uma coisa esperada, e ele torna aquilo em um ídolo. Por quê? Porque ele coloca muito amor onde ele não deveria ter colocado aquela quantidade de amor. Ele dá muita importância para algo que talvez não fosse tão importante assim.
tinha um nível de importância, mas Jonas tinha colocado isso em um nível de importância muito maior do que aquilo. E aqui eu poderia passar a noite falando sobre exemplos de coisas que são boas e que podem ser ídolos. Eu posso, por exemplo, pegar um outro exemplo da própria palavra. Existe um homem chamado Eli, que ele tem 2 filhos, Ofni e Finéias. Né? Os irmãos certamente devem conhecer essa passagem. Ofni e Finéias eram 2 homens, 2 rapazes que pervertiam o sacrifício do Senhor. Eles corrompiam o sacrifício do Senhor. E a Bíblia cobra Eli. Ele deveria ter feito alguma coisa com relação àquilo. Deus cobra Eli. Só que para Eli, os seus filhos eram seu ídolo. Por quê? Porque eram mais importantes do que Deus. Eli não corrigir os seus filhos era mais importante para ele do que Deus. E aí eu pergunto para os irmãos, amar o seu filho é errado? Não. Pelo contrário, né? A Bíblia manda que os pais amem os seus filhos. Mas no caso de Eli, ele pegou uma coisa que era boa e ele corrompeu aquilo e ele tornou um ídolo. Eu lembro que quando eu comecei a pensar sobre isso, como eu falei, a gente poderia passar vários exemplos aqui. O seu cônjuge pode ser o seu ídolo. Quando você, na vontade de não contrariá-lo ou na vontade de não corrigi-lo, você desobedece a Deus. O seu trabalho pode ser um ídolo. O seu trabalho é uma bênção, é da onde você tira o seu sustento. Mas dependendo da intensidade com que você coloca, o amor que você coloca nisso, isso pode se tornar um ídolo. A sua teologia pode se tornar um ídolo. Quando a sua teologia, ao invés de abençoar as pessoas, ela condena os outros, ela amaldiçoa os outros. Ela não é uma bênção para as outras pessoas, ela é uma maldição. E, infelizmente, hoje a gente tem um movimento, não vou citar o nome aqui do movimento, mas onde colocam julgos, colocam obrigações, exigências das pessoas que a gente não encontra na palavra. Ou que às vezes a gente até encontra na palavra, mas que são questões secundárias. São questões que a gente conseguiria trabalhar e andar junto, e as pessoas acabam colocando essas exigências em primeiro lugar, e elas dizem assim, não, eu não consigo sequer ter comunhão com você se você não seguir esse tipo de teologia à risca. Eu quero contar um testemunho pessoal aqui, alguma coisa, é algo que eu já falei em algum momento aqui, talvez alguns irmãos já tenham escutado, mas eu acho que representa muito justamente esse ponto, né? Que coisas boas também podem se tornar ídolos. Eu lembro quando eu fui comprar meu primeiro carro, eu tinha tentado já algumas vezes comprar esse carro, né? E passava ficha em uma loja, passava ficha em outra loja e nunca dava certo, né? Até que um primo meu, uma vez, ele chegou para mim e falou assim, eu conheço um rapaz assim e tal, né? Falei, pode passar lá então. E aí deu pré-aprovado o meu cadastro lá na loja. E aí eu fui lá, muito feliz e tudo mais, né? Era uma condição boa, não precisaria dar nenhuma entrada e tudo mais. E aí eu lembro que o rapaz da loja, o vendedor, falou assim para mim, legal, tal, tua ficha está aprovada, só que o banco ainda vai ligar para você para confirmar algumas informações. Só que assim, você trabalha nessa empresa que você está atualmente há 3 meses e você ganha X. Quando o banco te ligar, você precisa dizer que você trabalha lá há 2 anos e que você ganha 2X. Porque foram essas as informações que eu passei para eles, para que o financiamento fosse aprovado. E eu lembro que naquele momento foi um balde de água fria isso para mim, né? Porque eu tinha esperado tanto tempo por isso, era alguma coisa que estava ali na porta e tal, faltava só essa ligação. E aí eu lembro que eu fui para casa triste assim e tal, eu sabia que eu não poderia mentir, só que eu queria muito aquele carro. Eu queria aquele carro assim, olha, de uma maneira que eu não mediria esforços para conseguir. E aí eu, no banho, assim, tudo mais, pensando, eu falei assim, olha, o objetivo de um financiamento, esse era o meu discurso, né? É você pagar o financiamento, efetivamente falando. Então, se eu preciso mentir para conseguir esse financiamento, não é uma coisa assim tão errada, não é um pecado tão grande. Porque eu vou pagar, é uma parcela que cabe no meu bolso, eu vou lá e pago e depois eu peço perdão para Deus e está tudo certo. Eu lembro que eu contei isso para minha mãe e para minha avó, elas falaram, não, você não vai fazer isso de nenhuma forma, mas isso fechou na minha cabeça. Eu consegui encontrar uma justificativa para o meu pecado. Naquele momento, aquele carro era o meu ídolo, porque eu não mediria esforços, eu mentiria, eu enganaria para conseguir aquilo. E aí, Deus teve misericórdia de mim, no dia que a mulher do banco me ligou. Eu não tive coragem de mentir, contei a verdade para ela.
né? Eu contei a verdade meio que desistindo, assim, né? Falei, não, se o senhor quer que eu obedeça, então eu vou obedecer aqui, né? Contei a verdade meio que desistindo e depois o financiamento foi aprovado, eu consegui comprar o carro. Mas é justamente isso. Veja, um carro é uma coisa ruim? De forma nenhuma, é uma bênção, né? Nos dias de hoje, nos leva para os lugares, nos traz. Mas naquele momento, o que eu coloquei, o sentimento que eu coloquei, a intensidade com que eu coloquei de querer aquele carro, tinha se tornado um ídolo para mim. Porque era algo que se colocava entre mim e a vontade de Deus. A vontade de Deus para a minha vida era que eu não mentisse, que eu não enganasse, que eu contasse a verdade. Mas naquele momento eu queria tanto esse carro que eu estava disposto a mentir, a enganar. Não fiz isso. Graças a Deus, Deus me livrou a tempo. Mas por um momento isso foi meu ídolo. Então, o ídolo às vezes ele vai estar nas coisas que a gente menos espera, nas coisas que a gente menos imagina. Veja, como eu falei aqui, o amor por um filho, o amor por um seu cônjuge, o amor pelo seu trabalho, são todas coisas que são boas em si mesmo, não são ruins. O ídolo de Jonas, o seu nacionalismo, o seu patriotismo, não são coisas que são de todo ruim, mas que a forma como a gente lida com elas faz com que elas se tornem pecado, com que elas se tornem um ídolo. Então, o segundo ponto da mensagem é justamente esse. Coisas boas também podem se tornar ídolos na nossa vida. E aí o último ponto que eu gostaria de trabalhar com os irmãos é justamente como nós podemos vencer a idolatria. Porque, olhando tudo isso, você pode parar e pensar assim, tá bom, Augusto, então a solução para a idolatria é eu amar menos as outras coisas. É eu amar menos aquilo que pode se tornar um ídolo na minha vida. Eu acho que não é bem esse o caminho que a gente deve tomar e eu não vejo isso na Escritura. Pelo contrário, eu acho que o caminho para que a gente possa vencer a idolatria é amarmos mais a Deus. Você pode olhar e pode falar assim, Augusto, você falou a mesma coisa, você só disse com palavras diferentes. E eu vou explicar para os irmãos por que eu acho que não e porque eu acho que a forma como nós percebemos isso faz toda a diferença. Jesus, quando ele escreve, João escreve e Jesus está ditando para ele, né? As cartas às igrejas do Apocalipse, para uma igreja específica, a igreja em Éfeso, Jesus, ele escreve algo mais ou menos assim, vocês se esqueceram do primeiro amor. Vocês se esqueceram do primeiro amor. Isso que ele diz para a igreja de Éfeso. Às vezes a gente interpreta esse primeiro amor, né, como se fosse algo cronológico. Assim, o primeiro amor é aquilo que eu tive quando eu estava recém-convertido. Acho que essa não é a maneira mais correta de a gente interpretar esse texto. O que Jesus está dizendo ali para Éfeso, ele está dizendo assim, existe um primeiro amor, existe um segundo amor, existe um terceiro amor, um quarto amor e assim por diante. E vocês esqueceram desse amor. Vocês esqueceram daquilo que é principal, daquilo que deveria estar em primeiro lugar. Então, eu não acho que Deus ele estaria chegando para Jonas aqui dizendo assim, olha, Jonas, você precisa amar menos a nação de Israel. Acho que Deus não está dizendo isso para Jonas. Deus está dizendo para Jonas assim, Jonas, você precisa amar mais a mim. Eu falei aqui sobre filhos, né? Deus não falaria para Eli, ou não diria para qualquer um dos irmãos aqui, olha, você precisa amar menos os seus filhos. Você precisa amar menos o seu cônjuge, você precisa amar menos o seu trabalho. Eu acho que não é essa a solução, não é isso que Deus está dizendo para nós. Todas as vezes em que nós vemos Deus falar sobre intensidade, Jesus fala sobre isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, Deus está olhando para nós e dizendo assim, você precisa amar mais a mim. Você precisa me colocar como prioridade, entender que esse amor é o primeiro amor, é aquele amor que tem a prioridade sobre as demais coisas. E aí, então, você vai conseguir amar as outras coisas na intensidade correta em que elas devem ser amadas. Por quê? Porque se a gente colocar, veja, o Calvino diz, né, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Se você colocar hoje, você empreender os seus esforços em tentar identificar tudo aquilo que pode ser um ídolo na sua vida e você tentar, de certa forma, balancear o seu amor a isso, meu irmão, garanto que você vai ficar meio doido, porque são muitas coisas, né? Veja, eu dei aqui alguns exemplos, né? Pode ser o seu filho, pode ser sua família, pode ser sua teologia. O exercício ao qual Deus está nos chamando aqui não é buscar amarmos menos as outras coisas, mas amarmos mais a Deus. Por quê? Porque em amando Deus, em colocando Deus como prioridade, em colocando Deus como sendo realmente o primeiro amor, aquele que está acima das demais coisas, a gente naturalmente vai amar
as demais coisas na medida em que elas devem ser amadas. É o caminho natural. Deus, ele nunca diz para nós, olha, ame menos isso, ame menos aquilo. Não, ele sempre diz, ame mais a mim, ame mais a minha palavra. Então, eu acredito que a chave, o segredo para que a gente consiga vencer a idolatria é esse. Não é empreender os nossos esforços em tentar identificar tudo aquilo que pode ser um ídolo na nossa vida e a gente tentar, de alguma maneira, combater tudo isso. Por quê? Porque vai nos faltar força. Vai nos faltar força. A gente não vai conseguir. Isso eu garanto para você. Nós não vamos conseguir. Porque existem ídolos dos mais diversos possíveis. A gente não vai conseguir. Mas a partir do momento em que nós colocamos os nossos esforços em obedecer a Deus, em amá-lo acima de todas as coisas, em colocar Deus como primeiro na nossa vida e realmente fazer a sua vontade, meu irmão, eu garanto para você que as outras coisas elas vão naturalmente acontecer. Elas vão naturalmente ser alinhadas, o nosso amor pelas demais coisas, eles naturalmente vão ser colocados em ordem. Por quê? Porque o próprio amor a Deus sobre todas as coisas vai fazer com que isso aconteça. Então, a chave para a idolatria, para vencer a idolatria, não é a gente ficar procurando, caçando, não. É a gente empreender e colocar todos os nossos esforços em amar verdadeiramente a Deus sobre todas as coisas. E aqui eu gostaria de terminar essa mensagem com 3 aplicações sobre aquilo que nós estudamos. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a idolatria ela sempre vai nos levar à desobediência, como eu falei. A gente não pode brincar com os ídolos, a gente não pode brincar com o pecado, a gente não pode brincar com as nossas prioridades. Achar que ficar colocando coisas em prioridades onde elas não deveriam estar é algo normal, é algo comum, é algo que poderia acontecer. Não, a gente não pode fazer isso. A gente precisa entender que a idolatria sempre vai nos levar à desobediência. Olha o exemplo de Jonas, que a gente estudou aqui. Ele foge. É uma loucura, né, o que ele vai fazer ali, mas a Bíblia diz que ele vai fugir da presença do Senhor. Por quê? Porque a idolatria leva ele à desobediência. Essa é a primeira aplicação da mensagem. A segunda aplicação é que coisas boas também podem ser ídolos. Os ídolos, às vezes, eles vão se esconder naquilo que a gente menos imagina. Para algumas pessoas, Satanás vai chegar com uma imagem de Bafomé, com uma imagem de Astarote, seja lá qual for o diabo que for. Ele vai chegar para algumas pessoas com uma imagem assim, dizer, ó, tá aqui o seu ídolo, é esse que você vai adorar. Para outras pessoas, não. Ele sabe que esse discurso não vai colar para outras pessoas, especialmente para nós que somos cristãos, né? Ele sabe que ele vai precisar colocar o ídolo em alguma coisa escondida. Ele vai precisar com que você dê intensidade em coisas que às vezes você olharia e falaria, não, isso aqui é uma coisa boa. Não tem como ser um ídolo. Jonas provavelmente olhasse para o seu nacionalismo e falava assim, não, isso aqui é uma coisa boa. Não tem como eu ser um idólatra com isso. E a gente viu na mensagem hoje que é justamente isso. E a terceira aplicação é nós entendermos que a chave para a idolatria, para vencermos a idolatria, ela está em buscarmos e amarmos mais a Deus. Nós buscarmos e amarmos mais a Deus. E as demais coisas, meus irmãos, elas vão naturalmente, porque o amor a Deus vai fazer. Não tem como você amar a Deus acima de todas as coisas e você ter um ídolo. Não tem como. Então, o amor a Deus vai fazer com que os demais ídolos sejam destruídos. E que a gente possa realmente fazer isso, entender isso nessa noite e buscar colocar o amor de Deus como primazia nas nossas vidas. Vamos fazer uma oração nesse momento e a gente já encerra o nosso culto. Senhor, eu te agradeço, Pai, te agradeço pela sua palavra, te agradeço pela história de Jonas, te agradeço pela vida de Jonas, Pai, porque nos ensina muito, nos ensina o que não fazer, nos ensina sobre obediência, sobre misericórdia, e hoje, nessa noite, nos ensinou sobre idolatria, Deus. E, Deus, nós te pedimos que o Senhor nos livre desse pecado. Como nós vimos aqui, a idolatria pode se manifestar até mesmo em coisas boas, até mesmo em coisas que nós não imaginaríamos que pudessem se tornar ídolos. Mas por causa da nossa intensidade errada, porque nós amamos isso na intensidade errada, porque nós amamos aquilo na intensidade errada, porque nós colocamos algo como prioridade, como não deve ser prioridade, nós pecamos, nós falhamos, e nós tornamos, às vezes, até mesmo coisas boas, coisas que foram criadas pelo Senhor nos nossos ídolos. E nós não queremos, Deus, fazer isso, Pai. Então, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a amar ao Senhor, que o Senhor nos ajude a colocar o Senhor como a nossa prioridade, que o Senhor nos ajude a buscarmos o seu reino
a sua vontade, a sua verdade, a sua justiça, colocar o amor do Senhor em primazia, em primeiro lugar, e assim nós entendemos que as demais coisas elas vão naturalmente se ajeitar, elas vão ser naturalmente ajeitadas pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. Então nos ajude, Pai, é o que nós te pedimos nessa noite. Eu peço que o Senhor me ajude a buscar mais o Senhor. Peço que o Senhor ajude os meus irmãos a buscar mais o Senhor, a colocar o Senhor em primazia, em primeiro lugar, e assim nós poderemos dizer que o Senhor nos livrou dos ídolos. É a nossa oração, Pai, nessa noite. Nós assim a fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós não temos nenhum pastor aqui presente conosco, então nós não teremos a impetração da bênção apostólica, mas eu gostaria de fazer a leitura do texto. Texto de 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 13. Segunda Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 13. A palavra do Senhor diz assim para nós: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém?